Biblioteca de Bolso. Uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo e José Mário Silva. Bem-vindos a mais um episódio de Biblioteca de Bolso, um podcast sobre essas misteriosas e subterrâneas vibrações que atraem certos leitores para determinados livros. A convidada desta semana é a pianista Joana Gama. Aos 5 anos começou a ter aulas de música no Conservatório de Braga, sua cidade natal, e também de balé, uma imersão muito precoce no mundo das artes que haveria de moldar toda a sua vida futura. O som do metrónomo esteve sempre presente nos seus dias, marcando o ritmo das quase 4 décadas seguintes. Entretanto abandonada, a dança perdura de alguma maneira na fisicalidade mantida com o instrumento a que se devotou. Numa entrevista disse: tocar piano é sentir com o corpo o que estou a tocar. Joana tem participado em projetos que a aproximam de outros registros artísticos, do cinema à dança, da performance à fotografia, do teatro para adultos à dramaturgia para a infância. Em 2016, nos 150 anos do nascimento de Erik Satie, dedicou ao genial compositor francês uma celebração em forma de guarda-chuva e não mais deixou de o convocar para recitais, palestras e apresentações públicas, como, por exemplo, aquela em que tocou na Fundação Gulbenkian durante 14 horas seguidas a peça Vexation, recorrendo apenas à sua impressionante estamina e a uns quadradinhos de chocolate negro. Obrigado, Joana, por teres aceitado o nosso convite. Olá, muito bem-vinda. Desta vez sem chocolate negro. Sim. Peço desculpa negro. pela falha. Sim, Nisso, não, mas na verdade devo dizer que o chocolate negro e café e massagens tive quando fiz as Vexation em 2016 em Viseu, nos Jardins Efêmeros, mas quando foi na Fundação Gulbenkian foi mesmo sem chocolate negro, sem nada. Estava lá numa caixinha, a caixa de primeiros socorros, mas eu não recorri. Sim, foi um contexto então não foi só a estamina, foi o estoicismo também. Exatamente, sim, estava tão focada que esqueci todo o resto, sim. Mas hoje também não vamos gravar 14 horas, é verdade, portanto acho 30 que minutos estamos acho seguros. que aguentamos bem. Sim. O teu primeiro livro é coincidente com o facto de estarmos a rir, chama-se Felicidade, de Mary Oliver, uma edição da Flaner, que é um livro de poesia. A poesia tem um lugar importante na tua vida e na tua criação. Sim, e tem crescido a sua importância na minha vida e no trabalho, no fundo. Este é o livro que conheci mais recentemente, desta coleção, destes 3 que trouxe. Foi-me oferecido em 2021, na inauguração de uma exposição sobre o compositor Hans Otta que fiz na Brutéria, um festival grande que organizei à volta da sua música e da sua obra. Tem esse valor simbólico também de ser oferecido nesse dia de celebração. E é uma poeta que eu tenho vindo a descobrir, tenho vindo a comprar mais livros, mas este livro em particular, creio que é uma edição lindíssima, a capa é lindíssima, a própria edição é muito cuidada, é uma edição bilingue, que é o que devia ser, creio eu, todas as edições de poesia, que é algo tão... todas as traduções, enfim, são muito delicadas, não é? Mas um livro de poesia é muito pessoal a leitura e quando há uma edição bilingue, o próprio tradutor expõe-se muito porque todas as pessoas vão ter traduções diferentes para aquele poema. E isso também é muito rico, porque de repente uma pessoa estar a ler e ir confrontando e se calhar tem outras... Eu usava aqui outra palavra, não é? Sim. E isso é bom também, porque acrescenta. Claro. E é um livro que eu adoro, vou repousando em poemas diferentes, já os li publicamente várias vezes, já os nomeei também várias vezes. Era uma poeta que teve uma vida complicada e que se refugiou na natureza para, no fundo, encontrar o seu equilíbrio. Vivia no meio da natureza e tem este lado muito da contemplação, que no fundo é algo transversal aos 3 livros que trouxe. E um bocadinho também à tua própria... À minha vida, sim, que eu tento, às vezes mais atitude, do ponto de vista teórico do que prático, porque enfim a vida mas é aspiras a isso, pelo menos. Sim, mas pelo menos hei de morrer a tentar ter uma vida mais calma. Mas sim, há, por exemplo, um poema muito bonito chamado Arrecadação, que fala desta ideia de guardarmos coisas numa arrecadação durante anos
e passados uns anos chegarmos lá e deitarmos tudo fora, porque de facto aquilo esteve guardado, mas não precisávamos daquilo. Esse não tem a ver com a natureza, mas muitos outros, muito da passagem do tempo também, da ligação às pessoas. Enfim, é uma pessoa muito sensível, como todos os poetas, enfim, mas tem uma linguagem muito fácil de entender, muito acessível, mas que tem uma profundidade também e não me canso de ler o livro. E como é que descobriste essa poeta? Foi através desse livro. Este livro foi-me oferecido por um amigo e infelizmente o livro está esgotado na Flaner. Eu ainda conseguia comprar para oferecer a uma amiga, mas eu tenho muito este hábito de... Aliás, entretanto a Flaner editou um segundo, chamado Pássaro Vermelho, também bilingue, e eu sempre que vou lá compro 2 ou 3 exemplares, peço para embrulhar e não sei a quem é que vou... Escota, não é? Tu vais lá, não, neste caso esgotou antes de eu ter descoberto assim. Porque alguém fazia o que tu estás a fazer. Provavelmente, sim, mas eu já pedi à Flaner que um dia se editarem, que me avisem, porque eu vou logo comprar vários, porque é um livro que gostaria de poder oferecer a mais pessoas. Acho que é mesmo muito bonito. Entretanto, fui a Londres recentemente, já comprei outro, aí só em inglês, mas enfim, é uma poeta que tenho vindo a descobrir e que é um verdadeiro prazer, sim. Tens algum poema de que gostes em particular, que queiras partilhar? Aliás, isto depois foi-se misturando com a minha vida. Há um bocadinho longo, mas eu vou lê-lo primeiro e depois explico porque é que gosto tanto dele. Folhas e flores pelo caminho. Se fores John Muir, queres árvores por entre as quais viver. Se fores Emily, um jardim bastará. Tenta encontrar o lugar certo para ti. Se não o encontrares, pelo menos sonha-o. Se está sozinho e solitário, o corpo deixa-se à chuva e ao vento de bom grado, ou atira-se às águas frias do rio, ou irrompe pela crosta gelada da neve. Qualquer toque. Deus, ou os deuses, são invisíveis, bastante compreensível, mas o sagrado é visível, inteiramente. Algumas palavras jamais sairão da boca de Deus, não importa o quanto te esforces por escutar. Em toda a obra de Beethoven não encontrarás uma única mentira. Todas as ideias importantes devem incluir as árvores, as montanhas e os rios. Para entenderes muitas coisas, deves olhar além da tua própria condição. Por quantos anos deambulei vagarosamente pela floresta? Que milagre e glória teria perdido estivera eu com pressa? A beleza é capaz de gritar e sussurrar, e ainda assim nada explica. A questão é, tu és tu, e isso é para sempre. Muito bom. É uma delícia. A beleza é capaz de gritar e de sussurrar, é extraordinário. Sim. E o verso do Beethoven. Não há mentira, também concordo. Sim, ficávamos aqui o resto do programa a dissecar, mas a minha história com este poema, eu já gostava muito dele, e isto começa com: se fores John Muir, queres árvores por entre as quais viver. Eu não sabia quem era o John Muir, e descobri por causa do poema. Por causa do poema, mas depois que fui fazer um concerto à Escócia em 2023, já toco lá já há alguns anos, no Fringe, e estava a fazer uma grande caminhada e percebi que havia um John Muir Way. E o John Muir era escocês, foi para os Estados Unidos e foi um dos fundadores dos parques naturais norte-americanos, que infelizmente o atual presidente vai acabar por destruir, mas não vamos falar de coisas tristes. E portanto foi fantástico que eu, no meio de uma caminhada, descobrir e perceber a dimensão deste: se fores John Muir, queres árvores por entre as quais viver. Portanto, é uma pessoa muito respeitada, não só na Escócia, por ser escocês, na América do Norte, por ter tido um papel importantíssimo na construção, na preservação, na criação dos parques naturais. E é a Emily Dickinson, que tinha essa ligação aos jardins. Portanto, é muito bonito depois como é que, a partir dos poemas... como é que se cruzam com a tua vida, não é? De repente, porque foi literalmente numa caminhada deste com um caminho e iluminou o poema que tu já conhecias. Completamente, sim. E tu, como artista, preferes a beleza que grita ou a beleza que sussurra, já agora? Sim, muito mais a que sussurra, sim. Sim. Por exemplo. Sim. Aliás, o meu trabalho com o tempo
é muito fácil olhar para aquilo que eu faço, mesmo nas dimensões muito diferentes, quer seja o trabalho para as crianças, no trabalho de piano e eletrónica com o Luís Fernandes, os recitais que eu escolho são muito mais de imersão do que propriamente é uma imersão quase em si próprio, do que esta coisa do artista que está no palco, que está a dar tudo e as pessoas estão a vibrar. Quer dizer, na música clássica também é um bocado diferente. Claro, há música virtuosística e que puxa muito mais pelo público e que acaba em grande e que as pessoas se levantam e batem palmas e não sei o quê. E eu, como eu trabalho, é completamente o oposto. Tanto é que imagino para algumas pessoas é quase um bocadinho desconfortável, porque as peças que eu escolho, por exemplo, o livro dos sons do Hans Otta, as peças do Erik Satie, mesmo este Canto Obstinado que toquei recentemente no CCB, são peças que são para a pessoa ficar sentada. Quer dizer, no Canto Obstinado até dava um bocado para mexer, mas são peças de imersão. E são peças também de contemplação, de contemplação interior também. E a questão do trabalho com as crianças tem muito a ver também com isso. Não são peças de fantasia, da palhaçada, do tecnológicas e que passa muita coisa está muita coisa a acontecer. É às vezes, e os espetáculos são simples, até na sua realização, para mostrar que com coisas simples podem fazer coisas, pelo menos eu tento que sejam interessantes, mas com pouco se pode fazer muito. E às vezes é aquela ideia de quanto mais brinquedos as crianças têm, pior é, não é? Porque ficam um bocado perdidos, nem sabem o que é que é de brincar, depois esquecem-se e de repente... Mas às vezes estou a brincar com uma caneta. Sim, ou com... outro dia a minha sobrinha estávamos no almoço e a minha irmã tinha-se esquecido de levar um brinquedo. E meu pai deu-lhe um porta-chaves daqueles que têm um bolso com um fecho e ela entreteu-se a pôr as chaves, a tirar as chaves, depois ficava chateada, porque agora tem 2 anos e meio, fica frustrada, certo, que aquilo não fechava, que a chave, e eu estava-lhe a explicar como é que é. De repente não era preciso brinquedo nenhum, ou se as toalhas forem de papel, dá-se uma caneta, um lápis, ficou ali a desenhar. Portanto, gosto muito desta ideia e procuro, na minha vida e no meu trabalho, tirar tudo que está a mais e ir sempre ao essencial. Enfim, é um esforço. Este caminho da introspeção leva-nos ao teu segundo livro, Where the Heart Beats, John Cage, Zen Buddhism and the Inner Life of Artists, da Kay Larson. John Cage, que tu também tens interpretado. E está em linha com esta tua procura por aquilo que é interior, a contemplação interior, e fazer algo do pouco que existe. Sim, completamente. O John Cage é uma pessoa que me inspira diariamente. Não só a sua música, mas a sua pessoa. Era uma pessoa muito especial. Toda a gente que o conheceu gostava dele. Era assim uma alma boa, que gostava imenso de rir. Ou seja, na dúvida, há assim vídeos dele com as gargalhadas, até em conferências, e fotografias dele a rir, a sorrir, assim, pronto, era uma pessoa de bem com a vida, que não teve sempre a vida facilitada, especialmente no início, antes de ser uma pessoa mais conhecida, teve que ali partir pedra e teve momentos até bastante desesperantes, por falta de dinheiro, de condições. E este livro descobriu num site que provavelmente conhecem, que chamava-se Brain Pickings, que agora chama-se The Margin Alien, de uma autora, chama-se Maria Popova, e faço aqui a publicidade, porque é de facto um website fantástico. Ela faz recensões de livros de uma forma muito aprofundada e que faz sempre ligação com 3, 4, 10 livros. Pronto, aquilo uma pessoa pode ficar ali engolida naquele buraco negro. O buraco do coelho da Alice. Exato, mas eu já descobri vários livros lá. E este descobriu em 2017, já o reli várias vezes, aliás, ele está cheio de marcas, porque depois vai-me interessante por razões diferentes. E agora, quando estive a fazer o espetáculo Pássaros e Cogumelos, onde falo sobre o John Cage e sobre a sua relação com os cogumelos, porque ele era um grande micólogo, durante uma altura em que, até conta essa história no espetáculo, uma altura em que tinha pouco dinheiro, apanhava cogumelos para vender, cogumelos silvestres para vender a restaurantes, e era o seu sustento. Portanto, ele sabia mesmo muito sobre cogumelos. Portanto, voltei a relê-lo, a procurar as coisas especificamente sobre cogumelos. Mas, enfim, este livro é, no fundo, uma biografia espiritual do John Cage, desde a sua infância até à vida adulta. E como ele foi sempre uma pessoa muito preocupada com a questão espiritual, muito antes até de ter descoberto o budismo zen, do qual ele era praticante, e é muito interessante porque ela é uma pessoa ligada ao budismo também, vai falando sobre a vida dele e vai falando sobre os encontros que ele teve
com artistas, com professores, com colegas, com outros compositores, ao longo da vida, e de que forma é que isso o influenciou, e vai intercortando com citações de textos dele, de entrevistas e de textos espirituais. Tem um lado teórico, não é? Ele também foi um teórico. Sim. E ele era uma pessoa muito interessante, porque é muito mais do que um compositor. E eu gosto muito de falar dos compositores como pessoas, porque há muito esta ideia do compositor, parece que a pessoa passou a vida toda só a escrever música, e não. E ele tinha, depois o trabalho que ele teve também apanhava cogumelos. Exatamente, apanhava cogumelos. E eu falo disso, da ideia do sair com amigos para apanhar cogumelos. Aliás, ele foi... professor de uma disciplina sobre cogumelos na universidade, e porque ele dizia que pode-se aprender muito sobre a vida, sobre música quando se apanha cogumelos. Depois ele teve um trabalho importantíssimo com o Merce Cunningham, o coreógrafo. Não é? Na altura era seu companheiro, mas não podiam dizer isso publicamente, porque não era aceite, e muita gente não sabe sequer, pensava que eles eram apenas bons colaboradores. Exato. Infelizmente, e era uma relação muito mais profunda. Enfim, e era uma pessoa que teve sempre a procura da pureza e das coisas fazerem sentido, e enfim, é uma pessoa que me inspira a ir ao fundo das questões. E achas que o livro também te ajudou a compreender melhor esse homem, essa pessoa que era o John Cage? Sim, sem dúvida. E aliás, eu também gosto muito de falar dele, porque se calhar sem ele nós não falaremos de Satie hoje em dia, porque ele descobriu a música de Satie nos anos 40, através de um amigo, e ficou fascinado com aquela pessoa. Lá está, mais do que só o compositor. A figura dele também era extraordinária. Sim, exatamente. E então ele divulgou imenso a música de Erik Satie, através de conferências, através de concertos. Um bocadinho como tu tens feito Sim, também. de outra forma. Mas foi o John Cage que organizou a primeira performance da peça Vexation, ainda que na altura tenham sido vários compositores, vários pianistas que tocaram. Cada um tocava 20 minutos. Quando estava a terminar, um sentava-se no banco e assim continuava. Fraquinhos. Exato. Sim. Mas é interessante que ele mesmo aqui usam falam sobre, citam um texto que ele escreveu sobre as vexações, sobre a experiência. Portanto, não é pelo lado do Guinness, somos o mais, isto está a demorar muito, mas é pelo lado que eu sempre abordei. Depois, claro, a imprensa na altura gostou, é uma maratona, não sei o que, aquela coisa que é muito mais catchy, mas eu nunca vi isso como tal. Pensei, isto é uma imersão numa peça, a peça é dura, é difícil, mas aquilo foi uma catarse, um desgosto de amor terrível que o Erik Satie teve, e que foi uma coisa muito séria. O próprio John Cage dizia que os franceses não entenderam bem esta obra, porque o Erik Satie nunca falou da peça em vida, e foi descoberta a peça já depois dele ter morrido. E acharam que aquilo era uma brincadeira, porque ele tinha um lado brincalhão, muito humorístico, mas ele tinha um lado muito negro e melancólico, e isto vem perfeitamente insere-se muito mais nisso do que no lado humorístico. Então, se calhar, essas ideias dele sobre a peça também foram importantes para ti como intérprete, ou não? Claro que sim. Claro. Sim. E a própria abordagem do John Cage foi sempre pegar na pessoa e na riqueza e na diversidade, porque o próprio Erik Satie fez uma peça de teatro em que ele escreveu a música e a peça, e o John Cage promoveu também uma apresentação da peça no Black Mountain College, nos cursos que havia. Portanto, para mostrar essa diversidade da produção de um compositor, e não apenas da música para piano, porque há muita gente que, esse compositor também só tem música para piano, e é uma música muito fácil de tocar, e é muito fácil descredibilizar as pessoas, mas enfim... menorizar, no fundo, quase. Sim, mas também eu não sou a maluquinha do Satie que diz que toda a gente tem que gostar de Satie, no sentido em que temos gostos muito diferentes, felizmente, e especialmente nos tempos em que estamos. É mesmo importante promover a diversidade, e lá porque eu gosto de partilhar a música de determinados compositores, eu não tenho a pretensão que esses compositores são melhor do que outros. Acho que é interessante que uma pianista no século XXI toque coisas que descobre e que fazem sentido de acordo com os seus gostos, porque de repente, se todos tocamos a mesma coisa, é muito pobre. E há uma coisa que me incomoda também na vida em geral, na verdade, não é só na arte, que é muito pouca gente ter demasiada atenção.
quer seja nas artes, de repente os artistas, os músicos, os realizadores, de repente parece que há só meia dúzia de pessoas e está toda a gente, mesmo, então faz-me imensa confusão nos concertos que levam muita gente e que são vários dias e que esgota não sei o quê. Está muita gente a canalizar energia só para aquela gente, para aquelas 4, 5, 6 pessoas que estão naquele palco. E penso, para isto acontecer, há muita gente que deixa de ser escutada. E não seria muito melhor que... E tem tudo a ver com esta ideia de crescimento desmesurado que existe no mundo empresarial, no mundo artístico, em tudo, que é só há meia dúzia... Então agora com os fundos de investimento está tudo nas mãos de muito pouca gente. E tu compras uma coisa... E de repente isso já faz parte do mesmo grupo da Nestlé. Estás a comprar uma coisa que até achas que é uma coisa mais pequena e faz parte de um grupo gigante. E a mesma coisa com os agentes. Não é? É muito fácil um agente que tem meia dúzia de artistas que são ótimos, chega e resolve o problema aos programadores. Diz, olha, eu tenho um bocadinho disto, e a pessoa já nem tem que fazer o seu trabalho de escutar. E é muito difícil depois furar essa lógica. Obviamente, se a pessoa é pequena, quer seja no mundo empresarial, uma pequena empresa. Hoje estava a ver fiquei contente, uma empresa de arroz biológico português. Acho fantástico, é uma coisa muito de nicho, mas que acho fantástico que haja pessoas a tentar, que não seja só, enfim, as grandes marcas que já estão... Portanto, os ouvintes comprem arroz biológico e ouçam Satie, é o que eu tenho a dizer. Exato. Aliás, até porque há um texto mas ao humorístico... mesmo tempo, não é comer... Não, mas faz sentido porque o Erik Satie tem um texto, neste caso humorístico, mas que há gente que diz, mas ele... Porque ele dizia que só comia alimentos brancos. Ora, cá está. Faz todo o sentido. É um texto maravilhoso que se chama O Dia do Músico, em que ele diz que há horas específicas para cada coisa. Enfim, mas sim. Eu gostava só de ler um pequeno excerto deste livro do John Cage, porque há uma coisa, são coisas muito bonitas. Eu vim preparado. Fizeste o teu trabalho de casa, Joana. Sim, exatamente. O meu lado de investigadora está sempre... Pronto. Então, foi uma entrevista que lhe fizeram. E o Cage disse: Love, in fact, is said to make people blind. I was blindly in love. You could get run over. Emotions have long been known to be dangerous. You must free yourself of your likes and dislikes. E a pergunta: But my likes give me pleasure. E ele responde: If you give up that kind of pleasure, your pleasure will be more universal. You mean more constant? E ele responde: I mean both constant and more spacious. Muito bom. Enfim, muito bom. Pronto. E o John Cage apanhava cogumelos onde via música, e tu trazes A Vida das Plantas, uma metafísica da mistura, um livro de Emmanuel Kocha, da Documenta. Tu vês música também nas plantas? Joana, também vês essa diversidade? Sim, sim. Nas plantas, bom, assim mais imediatamente pensei nos pássaros, que não são plantas, mas quando estás a olhar... Vivem também pendurados nas árvores. Exato, sim. Há aquele poema muito bonito do Rui Belo, das árvores que dão pássaros. Portanto, quando uma pessoa está a contemplar a natureza, faz tudo parte. Portanto, é no fundo como se as árvores também tivessem sons. Aliás, há um autor norte-americano chamado David George Haskell, que deu agora recentemente uma entrevista que era 13 maneiras de cheirar uma árvore, mas também o ouvir a natureza. Mas sim, mas é quando nós estamos em jardins ou espaço ao ar livre, os nossos sentidos ficam muito mais abertos, e há coisas que estão escondidas e que ressaltam, e depois também há os elementos que podemos trazer desse contexto. E eu tive conhecimento deste livro em 2019, numa altura em que já me estava a aproximar mais deste meio, do meio da flora. Isto porque, aliás, é sempre um problema na questão da biologia. Fala sempre muito mais dos animais do que das plantas. E este livro depois tornou-se um livro muito importante, ao qual recorro também muitas vezes, mas é um livro seminal na criação dos meus espetáculos para as crianças, porque eu assisti a uma conferência de Emmanuel Ecosian em Guimarães em 2019, em que ele disse que a propósito da educação da filha
se tinha percebido que ensinam muito rapidamente às crianças a diferença entre os animais, mas não entre as plantas. Que todos sabem como é que faz o cão, como é que faz o gato, mas não sabem o nome das plantas. E as árvores são todas iguais, as árvores são aquela coisa castanha com umas coisas verdes, e que ele dizia que se ensinasse a diversidade das plantas às crianças, de cada vez que elas saiam à rua, o estímulo seria muito maior. Não era só uma árvore, uma magnólia, uma camélia, enfim. Uma cerejeira. Uma cerejeira. E eu apontei isso num caderno sem saber o que é que ia fazer, mas coincidiu, foi estes acasos, coincidiu com a altura em que me tinham convidado para fazer um espetáculo para crianças. E na altura, até quando me convidaram, era um espetáculo, mas a ideia era ter que fosse um concerto comentado. Só que, entretanto, eu pus-me a investigar e a pensar o que é que ia fazer e não sei o que, acabou por ser uma peça de teatro, que é As Árvores Não Têm Pernas para Andar, cujo título, no fundo, eu tirei daqui sem querer. Não foi sem querer, isto na leitura, que é... Está muito sublinhado esse livro. Vem aqui... é um pequeno excerto, então passo a citar. As plantas parecem ausentes, como que perdidas num longo e surdo sonho químico. Não têm sentidos, mas de forma alguma estão retiradas. Nenhum outro ser vivo adere mais do que elas ao mundo que as rodeia. Não têm os olhos ou os ouvidos que lhes permitiriam distinguir as formas do mundo e multiplicar a sua imagem na iridescência de cores e sons que lhes emprestamos. Participam na totalidade do mundo, em tudo o que nele encontram. As plantas não correm, não podem voar, não são capazes de privilegiar um lugar específico em relação ao resto do espaço, devendo permanecer aí onde estão. Para elas, o espaço não se esfarela num xadrez heterogéneo de diferenças geográficas. O mundo condensa-se no pedaço de solo e de céu que ocupam. Ao contrário da maioria dos animais superiores, elas não mantêm nenhuma relação seletiva com o que as rodeia. Estão, e não podem deixar de estar, constantemente dispostas ao mundo que as rodeia. É fantástico. E então, daqui tirei o As Árvores Não Têm Pernas para Andar, e eu fiz esse primeiro espetáculo que estreou em 2020, continuou em itinerância. Depois a Arte em Rede fez-me o convite para fazer um outro espetáculo para crianças, que eu acabei por denominar Pássaros e Cogumelos, porque tinha ficado com tanto material sobre o espetáculo das árvores que não tinha conseguido usar, que tinha pano para mangas. E o espetáculo começa com uma máxima do filósofo grego Anaxágoras, que é tudo está em tudo, que o Emmanuel Ecossier refere aqui no livro. Então eu ponho as crianças a gritar esta máxima durante o espetáculo várias vezes. Peço no final, peço é que não se esqueçam que tudo está em tudo, nesta ideia de respeito não só pela natureza, mas também pela criação, no fundo, para que se tenha noção que tudo tem impacto, tudo o que nós fazemos, quer seja bom, quer seja mau. Quando vou a um café e vejo o dono a tratar mal o empregado, deixa-me mal disposta, e o dono acha que tem poder e que pode tratar, mas ele está a fazer mal a si próprio, está a criar maldade no mundo. E este lado indiretamente também está a fazer mal a ti. mim, exatamente, vai-me deixar mal disposta, e enfim, e este lado de impunidade que existe hoje em dia, e infelizmente temos cada vez mais notícias dramáticas, não é? Que é inacreditável como é que estamos a assistir, quer seja ao machismo, quer seja estas questões da crise climática que é ignorada em vários países. Todos os níveis de exploração das pessoas, dos imigrantes, a questão da habitação, enfim, são coisas tão dramáticas em que tudo está em tudo, que pode parecer que há estrangeiros que vêm para cá viver muito bem porque têm poder de compra e vêm para cá, mas por eles estarem a viver assim, a gente está a viver muito mal. E nós não podemos viver também angustiados diariamente, porque senão também não vale a pena estarmos vivos. Acho que temos que encontrar um certo equilíbrio e uma certa paz de espírito, sabendo das atrocidades que acontecem, mas sem nos esquecermos que não temos poder para legislar determinadas coisas, mas temos poder para falar sobre assuntos às vezes fraturantes, ou expor a nossa opinião, mesmo que a nossa opinião não seja assim tão fácil de entender. Que não quer dizer que... Eu compreendo que há gente que está muito zangada e que também a forma de intervir é de uma forma muito zangada. Eu não me sinto assim. Mas... Até porque a zanga também vai ter impacto, claro, não é? Tudo que sim, está em tudo, exatamente, não é? Sim. É uma bola de neve e às vezes esquecemos-nos
que estamos sempre em relação com o outro. Eu penso que hoje em dia é esta sensação de que não, eu estou aqui sozinho na minha zanga. E não é verdade, era o que estavas a dizer, não é? A minha zanga, a zanga do dono do café vai afetar o meu dia, afeta o dia daquele empregado, afeta o dia de muitas mais pessoas, e a zanga de pessoas que votam de uma certa forma porque estão zangadas e querem se manifestar dessa forma, afeta-nos a todos também. Sim, claro. Não é? Sim, e os temas sobre os quais eu me debruço com os espetáculos para as crianças tem a ver com esta empatia pela natureza, por este lado de maravilhamento também associado à natureza, e também o facto da pluralidade. No Pássaros e Cogumelos, por exemplo, falo do facto de lá porque temos uma profissão não quer dizer que gostamos apenas de uma coisa. Nesta altura que parece que então os rankings, os miúdos têm que se concentrar e têm que tirar boas notas para entrar não sei onde. E não podem perder tempo com mais nada. Exato, não. E as crianças, quer dizer, perdem tempo com aquelas 500 mil atividades, com as crianças a chegarem exaustas às 8 da noite e a precisarem de feiras desesperadamente. Enfim, são coisas que me preocupam, mas outras mensagens que gosto de passar é esta ideia da amizade também, que é assustador também as notícias que se vão vendo, nomeadamente aqui no Público, da qual sou assinante. Da qual sou assinante. Ficamos felizes de saber. Que a questão do isolamento, não é? Da solidão, e a solidão constrói-se. Infelizmente, não é? As pessoas começam a desligar-se, ou então também têm relações tão superficiais que as coisas não perduram, e a nossa vida constrói-se a partir do momento em que nós nascemos, com os nossos pais inicialmente, mas nós vamos construindo. Mesmo acho tristíssimo, às vezes, podcasts que ouço que dizem temos que ter pelo menos 3 amigos a quem podemos ligar se precisarmos. E eu pensava, que tristeza se a pessoa só tem 3 amigos que possa fazer isso. E não é questão de ser um peso, de ter que ter alguém para ligar quando está mal. É uma pessoa preocupar-se, saber, olha, o filho deste amigo está com este problema. Pá, se calhar daqui a uma semana eu vou ligar para saber como é que está a questão. Eu preferia ter 10 amigos aos quais poder ligar para partilhar coisas boas. Exato, sim, ou para bastar, não é preciso... Sim, porque a questão das amizades... É uma coisa quase utilitarista, não é? Ter os amigos para ligar lá para mim e eu estou lá para eles. Mas porquê? Sim. Porquê que não? Pode ser só o prazer de ter amigos, não é? Sim, e a naturalidade das pessoas saberem que contam contigo, que tu contas com elas, e o quão rico isso é também naquilo que traz à tua vida, a diversidade de pessoas que têm outras profissões, que têm outros contextos, isso também para nós termos noção. Aliás, eu fui ver um bocadinho off-topic, mas fui ver o filme On Falling, da Laura Carreira, a semana passada. Nós também. Bom, e aquilo foi um soco no estômago. Acho que o filme está fantástico, acho que ainda por cima ela é bastante jovem, tudo ainda por cima, com essa ressalva, acho que está mesmo muito bem feito. E o tema é solidão extrema, solidão mesmo. Total e absoluta, não é? E fechamento nas telefone, redes sociais, de estar ali frente ao ecrã, numa solidão total, não é? E a única cena em que ela está ao ar livre é quando ela está prostrada no jardim. E a pensar as horas que ela poderia passar no jardim bem e não ser só o momento dramático. É quase dilacerante, não é? Sim. Bem, e com isto vamos terminar. Realmente. Vamos terminar. Vamos recordar que falámos do livro Felicidade, de Mary Oliver, uma edição da Flaner com tradução de Luís Matos. Infelizmente esgotado, porque a Joana está a esgotar todas as edições, mas se contactarem a Flaner, penso que podemos aqui em conjunto forçar uma nova edição. Where the Heart Beats, John Cage, Zen Buddhism and the Inner Life of Artists, de Kay Larson, e A Vida das Plantas, uma metafísica da mistura, de Emmanuel Cocha, uma edição da Documenta com tradução de Jorge Leandro Rosa. A música do nosso genérico é da responsabilidade do Daniel Leitão, com base na música dos Broke for Free. A pós-produção deste episódio é da Magda Cruz, a coordenação do podcast do Público é da Milcar Correia. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram. E obrigada, Joana, por teres vindo. Muito obrigada. E até para a semana. Até para a semana, Inês.